Hoje é o dia D. Hoje é o dia D do Palmeiras para contratar um volante. Existe um movimento do Palmeiras nos últimos dias. Existe um meia-culpa na diretoria de que ficou para a última hora, né? E o Palmeiras está com prazos curtos. E é aquela situação que quando você está num prazo final de fechamento de janela, numa negociação, a mão fica muito mais pesada para quem está vendendo, né? O poder de compra ele fica maior para quem vai vender, né? O poder da negociação, melhor dizendo, né? Quem vai comprar acaba ficando mais enfraquecido. Então o Palmeiras se vê numa dificuldade. O Santiago Rez, que é um jogador muito jovem, mas é um jogador que é promissor. O Palmeiras fez uma tentativa, no primeiro momento ouviu que ele tem desejo de jogar na Europa, e aí, por exemplo, o Braga já o descartou, mas existem outros clubes, e ele está tentando ser seduzido pelo Palmeiras para que ele venha para o Palmeiras, no sentido de que aqui o Palmeiras é uma grande vitrine, mas há uma resistência. A bola da vez, o que está nesse momento assim mais, não vou dizer fácil, porque é uma negociação difícil, mas o que está mais claro é o Aníbal Moreno. O PVC tem mais detalhes, mas é algo que o Palmeiras vai ter que correr e dar uma cartada final. Internamente no Palmeiras, eles se veem na obrigação de entregar esse reforço para o Abel Ferreira, que quer muito. Mas é um dia decisivo hoje. Não dá para garantir que o Palmeiras vai contratar alguém. O desejo é contratar, mas vai ser hoje um dia muito importante para esse reforço. Antes da análise, eu quero ouvir as informações que você também tem, PVC. Não, ontem, o Hernan deu a informação de que hoje é o dia D, e eu tinha ouvido de manhã, que foi o que eu falei aqui, que o Palmeiras entende. A grande questão do Palmeiras é a falta de convicção de que esses dois nomes são os nomes que vão resolver o problema. E tem uma questão para isso. Por exemplo, o Palmeiras hoje não tem o reserva do 10, do Rafael Veiga. Por quê? Porque o Tabata foi embora e o Tabata foi um fracasso. E o Tabata foi contratado no ano passado como substituto do Scarpa. E foi indicação do Abel. Então não é porque o Abel indica que necessariamente vai dar certo. Existe uma reticência no Palmeiras para saber se o Aníbal Moreno ou o Rezi são os nomes ideais. Mas tem essa questão e da pressão toda. A pressão da contratação do Rames aumenta a pressão na direção do Palmeiras. Porque o Palmeiras vai ser o único que não vai contratar ninguém. Então, ontem, depois da informação do Hernan, eu voltei a fazer contato e a informação foi: continuamos tentando o Aníbal Moreno. Ou seja, tem uma tentativa hoje para contratar o Aníbal Moreno. Hoje tem um amistoso River Plate e Racing, entrega das taças, das faixas para o River Plate campeão argentino. O Racing vai fazer o passilho, né, para aplaudir o campeão. E o Aníbal Moreno não joga. Não está escalado. Pode ser mais um indício. Está relacionado, né? Está relacionado, mas não está no time titular, né? Vamos ver o que vai acontecer. A informação, quem tem acompanhado muito por meio de um amigo do Aníbal Moreno, o site Nosso Palestra tem acompanhado muito com a fonte que está perto do Aníbal Moreno, ele quer vir para o Palmeiras. E isso pode fazer diferença em relação ao presidente Vitor Blanco, presidente do Racing. Tentei a manhã inteira conversar com o Vitor Blanco não está atendendo o telefone, o que pode ser uma mistura de duas coisas. Ele simplesmente não quer falar, ou ele pode não querer falar porque tem um negócio que pode avançar. De qualquer maneira, é esse o cenário. O Palmeiras não tem convicção de que esse é o nome, mas o Palmeiras sabe que precisa dar uma resposta. Eu ia fazer perguntas para você, mas você já respondeu, né, André? Porque eu ia perguntar se o camisa 5 é o problema do Palmeiras único. Não problema, se há maior carência do Palmeiras. O PVC já matou, antes de eu fazer a pergunta, que não há hoje, por exemplo, se o Veiga machucar, o Palmeiras vai ter problema. O ano passado o Veiga machucou, tinha Scarpa, esse ano não tem Scarpa. Então as saídas mais sentidas do time foram Danilo e Scarpa, e aí, Andrezinho, parece que o Palmeiras, e a gente está olhando assim só para o lado do camisa 5 na análise, e falta o 10, né, André? Mas o Rafa, é caro, né? É caro, 10, né? E o Palmeiras tem os jovens, né? Mas sim, os jovens são muito jovens, né?
E aquela situação que aconteceu no Allianz no jogo contra o Flamengo, ficou muito, muito, muito claro assim, que há uma diferença dos rivais diretos. Né? O Palmeiras colocou 3 garotos e o Breno Lopes. E o Flamengo colocou a Arrascaeta, colocou Bruno Henrique, colocou Everton Cebolinha. E o Everton Ribeiro. Cebolinha foi titular e o Everton Ribeiro entrou no jogo. Naquele jogo, eu estou confundindo com o último jogo que entrou o Cebolinha. Sim, perfeito. Então, assim, isso causa muito na torcida. E o que o PVC falou é perfeito, porque os corredores do clube, e o PVC sabe muito bem, a corneta é gigantesca nos últimos dias. Como é que o São Paulo, que deve salário, que não conquista títulos, consegue trazer um James Rodrigues? Como é que o Corinthians traz o principal jogador do Racing, traz o zagueiro que até então ia para a Copa do Mundo? Como é que o Santos traz o Jean Lucas? O Santos que, enfim, está endividado, não disputa títulos há muito tempo. O Flamengo traz o Alan sem ter a necessidade até de trazer nessa posição, consegue contratar. O Atlético, com 1 bilhão de dívidas, consegue contratar. E por que o Palmeiras não contrata? Então, assim, está assim, um clima muito quente nos bastidores do Palmeiras, no conselho. A presidente Leila está muito pressionada. E, por outro lado, dentro da academia de futebol, Anderson Barros e Leila não ligam para a pressão. É um modelo de trabalho do Anderson Barros. O Anderson Barros sabe... Não ligam mesmo, não ligam. Eles seguem a convicção, porque eles sabem que se eles cederem à pressão, o trabalho deles não vai fluir. Então, assim, eles vão continuar trabalhando da maneira que eles sempre trabalharam. O que eu ouvi de uma pessoa importante da direção do Palmeiras foi, em 2021, o Palmeiras iniciou o ano perdendo a Recopa, perdendo o Paulistão para o São Paulo, sendo eliminado para o CRB na Copa do Brasil. Terminou o ano campeão da Libertadores e ninguém falou nada, foi maravilhoso. Esse ano já ganhou a Recopa. A Recopa. A Supercopa do Brasil, isso, né? O Paulistão. Ganhou o Paulistão e agora tem a possibilidade da Libertadores. Peço perdão pelo claro que não é pouco. Só estou colocando isso, que ganhou realmente a Supercopa Nacional e ganhou o Paulistão. E tem um detalhe muito importante, André. Eu perguntei se eles não ligam para a pressão, porque na minha maneira de ver, é o primeiro momento verdadeiro de pressão, ou talvez, mudando um pouco a frase, é o maior momento de pressão que a gestão da Leila encara. Porque desde que a Leila assumiu, o time respondeu, inclusive em momentos-chave. PVC, e você vão lembrar, o Palmeiras estava à beira de um probleminha com a torcida na véspera da final contra o Flamengo esse ano. E aí foi lá, ganhou de 4-3. 2021. Naquela semana, naquele mês, o Palmeiras completou 7 partidas sem vitória. Mas, foi a PVC, última vez que completou 6 jogos sem vencer e ia completar assim no Gás da Fortaleza. Mas 2021, PVC, houve algumas dessas partidas que já era time misto porque estava na final da Libertadores. Então estava dando uma segurada. Nesse ano, começou o Campeonato Paulista sem conseguir vencer e chegou para a decisão contra o Flamengo, com torcida organizada, pichando, fazendo pressão, e ganhou do Flamengo. E depois deu uma engrenada, ganhou o Paulista. Então, assim, é o primeiro momento.